Fala galerinha, hoje eu trouxe pra vocês um resumo do filme O Exorcista, que foi lançado em 1973. O filme começa com uma galera em uma escavação no Iraque. Um menino vai correndo contar pra um velho que encontraram algumas coisas. Ele vai lá olhar as coisas e acha tipo uma medalha que um cara disse que não era daquela época e acaba encontrando em um buraco uma espécie de artefato que mais parece a cabeça do Satanás. Corta pro velho se tremendo e tomando um comprimido. Depois disso ele tá em um lugar junto com outro cara olhando a medalha e o outro artefato e do nada o relógio para de funcionar. Mas ele não liga muito e se despede do outro cara. O velho volta lá na escavação e vê uma estátua muito bizarra. Aí os cachorros começam a brigar e fica um clima mega estranho. Corta a cena pra Georgetown. Uma mulher tá de boa vendo uns negócios em um caderno. Aí começa a escutar uns barulhos. Ela vai até o quarto da filha e fecha a janela e no outro dia pede para um dos seus empregados colocar ratoeiras no sótão. A mulher é uma atriz e começa a gravar uma cena. Então uma galera lá gravando também e outras pessoas só assistindo a cena. Ela está voltando para casa e começa a tocar aquela música clássica de terror. E passa por frente de uma igreja e vê dois padres conversando. E eles estavam meio que sérios, sabe? Ela volta pra casa e começa a conversar e a brincar com a filha Regan. Um dos padres que ela viu conversando vai pra casa de sua mãe ver ela. E fica tentando convencer ela de sair pra outro lugar, onde vai ter gente pra cuidar dela. Só que ela não quer sair da casa e ele vai embora. Chris, a mãe da menina, e sua filha estão conversando. E a Chris encontra um tabuleiro de Ouija. E Regan diz que já usou algumas vezes. Já no quarto, elas conversam sobre o que vão fazer no aniversário da Regan. O padre Damien, que é um daqueles padres que estavam conversando no início, está em um bar pegando umas cervejas para ele e outro padre. E começam a conversar e o Damien diz que acha que está perdendo a fé. Chris MacNeil está furiosa porque está tentando falar com o pai da filha dela porque ele não ligou para dar os parabéns para a filha. À noite, um dos caras do filme liga para ela porque eles vão ter que fazer uma cena. Quando ela vira pro lado, ela vê que a filha dela estava dormindo lá também. A menina diz que não estava conseguindo dormir no quarto dela porque a cama ficava balançando. Nada estranho, né, meu povo? A mulher sai do quarto e começa a escutar novamente os barulhos vindo do sótão. E ela abre para ir olhar com uma vela. Pra variar, a luz não tá prestando. Ela vê as ratoeiras lá e do nada a chama da vela aumenta e o cara que ela pediu para colocar as ratoeiras aparece e ela quase infarta. Um padre está colocando umas flores na igreja e quando olha para a estátua de Nossa Senhora vê que vandalizaram a imagem. Um negócio horrível. A Regan está fazendo um exame e vê a imagem do demônio. Depois começa a se comportar um pouco estranho. O médico acha que ela tem uma disfunção dos nervos e prescreve um estimulante para ver se ela melhora. Ele começa a falar que ela falou umas coisas obscenas e a mãe até pergunta se precisa levar ela para o psiquiatra, mas o médico diz que não precisa. O padre Damien vai até o hospital junto com seu tio porque a mãe dele tá lá e pelo que eu vi é um hospital psiquiátrico. Ela fica chorando, perguntando por que ele fez isso com ela e ele diz que vai tirar ela de lá. O tio dele diz que não tinha outro lugar e que eles não tinham dinheiro para pagar nada melhor. Chris MacNeil está dando uma festa e está conversando com o padre e pergunta quem é o padre que ela vê às vezes. E ele fala que é o Damien e diz que ele é um conselheiro psiquiátrico e fala que a mãe dele morreu na noite anterior. Um dos caras do filme, eu acho que é o diretor, tá bebaço e começa a falar umas merdas pro cara que trabalha pra MacNeil. E ele parte pra cima dele e o povo vai apertar. Chris vai dar boa noite pra Regan, que aparentemente está dormindo. E quando a mulher sai, ela abre os olhos. Uma galera está no andar de baixo e o padre está tocando piano. Os padres desse filme são desenrolados, viu? Aí do nada a Regan desce e olha pra um cara e diz que ele vai morrer lá em cima e faz xixi do nada. A mãe dá um banho nela e a Regan pergunta o que está acontecendo com ela. E a mãe dela diz que são os nervos, como o médico falou, e manda ela tomar o remédio. Chris sai do quarto e do nada a menina começa a gritar. Ela corre pra ver o que é e a cama tá balançando e a mulher pula pra segurar a filha. O padre tem um sonho com sua mãe e uma medalha muito parecida com aquela que o velho encontrou no início do filme. Regan volta para o consultório e o médico diz que ela está com uma disfunção rara no cérebro. Começam a enfiar uma agulha no pescoço dela, sai uma ruma de sangue, aí ligam uns aparelhos bem barulhentos, só que no exame dá tudo normal. Eis que ligam para o Dr. I na casa de Regan porque ela estava mal. Quando ele chega lá, começa a escutar os gritos.
Nisso, a menina tá se debatendo na cama e diz que está queimando. Aí o médico chega perto e ela dá uma bofetada que ele cai longe. E a voz começa a engrossar e ela diz: essa porca é minha. E mais um negócio que não dá pra falar não. Aí conseguem segurar ela e dar uns calmantes. Os médicos tentam justificar o comportamento da menina de forma científica pra mãe e que ainda acreditam ser uma disfunção no cérebro. Eles começam a fazer um novo exame que também deu tudo normal. Então o médico perguntou se ela tem algum tipo de droga em casa e Chris MacNeil disse que não. O médico então fala que está na hora de procurar um psiquiatra. Chris MacNeil volta para casa e as luzes começam a oscilar. Ela vai no quarto da Regan, que está parecendo o quarto da Frozen de tão frio. A mulher fecha a janela, cobra a menina e sai do quarto. Um cara chega contando que o diretor do filme morreu. Aí do nada a menina desce as escadas toda estranha, com sangue saindo da boca. O cara chega e começa a fazer uma sessão de hipnose com a Regan. Ele pede para falar com quem está dentro dela. Aí do nada um retrato cai e a menina começa a gritar com uma voz estranha e parte para cima do homem, só que outro vem e tira ela de cima. Um homem vai falar com o padre Damien, que achou suspeita a morte do diretor, já que ele estava com a cabeça totalmente virada e que pode estar associada ao vandalismo da imagem de Nossa Senhora e algum tipo de bruxaria. E ele pergunta se o padre sabe de algum outro padre que poderia ter feito isso. Os médicos se reúnem com Chris MacNeil e falam sobre o tratamento de choque e exorcismo. A mãe da menina coloca ela na cama e acha uma cruz com ela. A mulher poderia ter deixado a cruz lá, né? Mas não, ela sai com a cruz perguntando quem foi que colocou ela lá. O cara, um tenente, que estava falando com o padre, foi falar com a senhora MacNeil para perguntar se alguém entrou no quarto da Regan naquele dia. E a mulher fala que não sabe de nada. Acho que até ela já começou a suspeitar que quem matou o cara foi a filha. Ela escuta a filha gritar e corre para o quarto dela. Tem um monte de coisa voando e o demônio fica falando umas coisas estranhas e se cortando com a cruz. Chris MacNeil tenta impedir, mas o demônio dá um tapa nela e depois tem a cena clássica da menina girando a cabeça para trás. O padre Damien vai falar com a senhora MacNeil e ela pergunta em relação ao exorcismo e ele diz que isso é coisa do passado. Mas ela pede ajuda para poder ajudar a sua filha e o padre vai com ela ver a menina. O padre entra no quarto e a menina tá só o bagaço e o demônio começa a falar com ele. O padre tá bem de boa, só que o diabo começa a dizer que a mãe do padre está lá também. Aí vem a clássica cena do vômito. O padre conversa com a mãe da Regan e diz para levar a menina para um hospital para ser observada, mas a mulher diz que aquilo não é a filha dela. O padre volta depois e começa a conversar com o diabo e vai gravando tudo. Damien joga água benta e o diabo começa a se contorcer e falar uma língua bem estranha. O padre conversa com a Chris MacNeil e diz que a água que jogou não era benta. E isso não vai ajudar a provar que a menina precisa de um exorcismo para a igreja. O padre Damien mostra a gravação para outro cara, que fala que não é outra língua, que na verdade o Satanás está falando de trás para frente. O padre está escutando a gravação e recebe uma ligação e sai correndo para a casa da Chris MacNeil. Quando ele chega lá, a menina que trabalha na casa leva o padre até o quarto da Regan, que meio que está dormindo. Aí ela abre a blusa da menina e tem escrito na barriga dela: me ajude. O padre Damien fala com outro padre para fazer o exorcismo e esse outro padre diz que vai chamar um padre com experiência no assunto para ir com Damien. Os padres decidem chamar aquele velho do começo do filme, lá da escavação. Ele é um padre também. Esse outro padre chega e eles começam o exorcismo e o demônio tá lá gritando, falando uma ruma de coisa ofensiva. Aí a cama começa a mexer e a flutuar. Começa a sair um negócio verde da boca da menina. O padre mais velho começa a passar mal, mas continua o exorcismo. Aí a menina vira a cabeça 360 graus, depois começa a levitar. Aí eles passam meia hora falando que o poder de Cristo obriga. A menina se acalma um pouco e os padres vão descansar antes de começar de novo. Damien tá lá passando um pano na testa da menina e ela começa a falar com a voz da mãe dele. Damien fala para o outro padre que o coração da menina não está nada bem. O outro padre pede para Damien sair porque ele ficou meio abalado. O tenente chega na casa de Chris. Damien volta para o quarto e encontra o outro padre morto. Então ele parte para cima do demônio e pede para o demônio possuir ele. Nisso, o demônio arranca uma medalha que estava com Damien, acho que era aquela medalha lá do começo do filme. E o demônio entra dentro dele e o padre pula da janela e sai caindo por uma ruma de escada. A
Chris MacNeil e o tenente escutam um barulho e entram no quarto. Outro padre, amigo do Damian, encontra ele todo esbagaçado e pergunta se ele quer fazer uma confissão. Só que ele só consegue abrir e fechar a mão. Aí o padre absolve ele. Depois desses acontecimentos, a Chris MacNeil está se mudando e a menina que trabalhava com ela entrega a medalha que encontrou no quarto da Regan. O padre, que era amigo do Damian, vai se despedir da MacNeil e ela diz que a Regan não lembra de nada. A mulher entrega a medalha pro padre, mas ele devolve e pede para ficar com ela. O tenente chega e o padre diz que elas já saíram e o filme termina com eles saindo para almoçar. Quem quiser assistir esse filme, ele está disponível na HBO Max e na Prime Video. Gostaram desse resumo? Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. Aproveita e comenta aqui qual filme vocês querem o resumo, hein? Aproveitando, vou fazer aqui uma propaganda do meu canal. Então se inscreva também no meu canal do YouTube Ronronando, que lá tem vídeos sobre filmes, séries, tudo sobre cultura pop. Então um conteúdo bem legal e eu espero vocês lá, hein? Falou!